Aqui com vocês, saudar a mesa aqui na pessoa do presidente da OAB, Paulo Pinto, os demais saudar aqui todos os candidatos e a candidata, o nosso também candidato ali a vice-prefeito da candidata Miguel Fontes, os candidatos aqui a vereadores, aos advogados, a todo o público aqui presente nessa atividade importante e que agradeço desde já a minha oportunidade de estar aqui com vocês debatendo as questões de interesse de Alagoinhas. Seria muito importante que a campanha política, por conta das mudanças que aconteceram, de estar uma campanha inclusive mais curta, que ela pudesse ser feita com dezenas e dezenas de debates como esse em toda a cidade, com a presença de todos os candidatos, né? Isso seria um diferencial e ajudaria inclusive ao eleitor escolher de forma mais segura quem de fato reúne as melhores condições para poder conduzir o município e enfrentar os problemas que o município possui. Mas, infelizmente, nós teremos poucos debates nessa campanha. Espero que os ainda que acontecerão possa contar com a presença de todos os candidatos para poder a gente enriquecer e que a população possa, de fato, conhecer o que pensa, o que planeja, o que pensou, o que propõe para os problemas da cidade de Alagoinhas. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje é a força do dinheiro, a força do poder econômico, a quantidade de carros de som, a quantidade de carros lotados, as caminhadas gigantescas com pessoas pagas, e isso não enriquece o debate político. Eu acho que a principal crise que o Brasil vive na política é por conta disso. E isso nos remete a uma urgente e necessária reforma política. O país não se sustenta mais com eleições feitas da forma que estão. Isso não ajuda a gente de fato valorizar a política, a gente ter pessoas sérias, comprometidas, que de fato possam fazer com que o cidadão se estimule pela política no nosso país. Então não poderia deixar de fazer essa abertura, porque entendo ela como necessária para a gente poder iniciar o debate. O tempo é o tempo disponível para todos os candidatos. Nós temos, vou me ater dentro desse tempo aqui de 7 minutos e 35 segundos aqui, estou aqui de olho no tempo, viu? Que está disponível. Nós temos um programa de governo registrado no TRE no dia 15 de agosto, que é uma exigência, mas não foi registrado apenas por ser uma mera exigência do TRE. Nosso programa de governo, que tem 44 páginas, ele foi elaborado depois de centenas de reuniões que fizemos na pré-campanha, em todos os campos da cidade, na zona rural, ouvindo as pessoas, pela vivência nossa, inclusive, no nosso terceiro mandato como vereador, de saber os problemas principais que Alagoinhas possui. Alagoinhas possui problemas antigos, Alagoinhas possui problemas novos, Alagoinhas possui problemas que já tinham sido solucionados e voltaram a acontecer, e a gente precisa efetivamente apresentar proposições para tratar esses problemas. Vejo alguns candidatos colocando ações que vai fazer, vai acontecer e vai fazer essa ou aquela coisa. Mas aí eu fico a me perguntar, os candidatos de Alagoinhas conhecem o orçamento da cidade? Sabe quanto é que a cidade arrecada? Sabe quanto tem de recurso fonte zero? Sabe quanto está comprometido para o pagamento dos 2.412 servidores do município com encargo e salário da Receita Corrente Líquida? Eu me assusto com o que eu ouço e vejo alguns candidatos colocarem. Porque, para quem não sabe, a nossa Receita esse ano tem uma previsão, podendo cair diante da tão dita crise, de 320, 325, 330 milhões se ajudar muito. Disso, 52% já estão batendo no teto do comprometimento para pagar salário e encargos dos 2.412 servidores municipais. Sobra o restante. Como é que nós vamos fazer tantas coisas que tantos candidatos colocam aí? E me assusta mais ainda é que os candidatos não propõem nenhuma medida efetiva para reduzir o custeio da prefeitura. Porque para fazer, nós precisamos ajustar o custeio atual. Nós precisamos garantir que o recurso público possa ter uma aplicação mais criteriosa, o que hoje nós não temos. A questão dos cargos comissionados. O atual governo foi o governo que mais criou cargo comissionado na história de Alagoinhas recente. Para quem não sabe, nós temos 272 cargos comissionados
indicados livremente pelo gestor. Nós temos uma proposta de cortar 30% desses cargos. E não cortar por cortar, cortar porque não tem necessidade, por cortar para evitar acomodação política, cortar porque aumentou para acomodar politicamente, cortar porque muitos dos cargos, inclusive, não trabalham, estão literalmente em casa, e a gente precisa gerar caixa para poder aumentar a capacidade de investimento do município. O que significa cortar 30%? José, que já foi prefeito, 12 milhões de reais em 4 anos, com INSS e o pagamento do salário. 12 milhões, isso mesmo, 12 milhões de reais. É muito dinheiro para uma cidade que tem tanto problema e que precisa aumentar a sua capacidade de investimento. E hoje nós estamos pagando cabos eleitorais, ou as acomodações políticas, ou os acordos políticos, que nós não podemos mais aceitar. A sociedade não aceita mais isso. Então, a nossa proposta é essa. Nós precisamos também discutir, de fato, o custeio. A prefeitura gasta mal, arrecada mal, mas gasta pior ainda. E quando gasta mal, a sociedade é que paga por isso. Nós precisamos combater intensamente a corrupção. Porque quando o nível de corrupção é elevado no serviço público, é o dinheiro que falta no posto de saúde, é o dinheiro que falta para aumentar a cobertura dos PSFs, é o dinheiro que falta para garantir serviços públicos melhor para a cidade, é o dinheiro que falta para a mobilidade, é o dinheiro que falta para um monte de coisa. E hoje nós temos um nível de corrupção elevado na prefeitura. Nós pretendemos fazer, e aí discordo do candidato Joaquim, não é criar uma estrutura de combate à corrupção. Nós temos que valorizar a controladoria. A controladoria tem que funcionar. A controladoria não pode ser refém do prefeito que indicou o controlador. A controladoria tem que ter autonomia. A controladoria tem que ser fortalecida e valorizada, para que a gente, em todos os níveis, efetivamente combata a corrupção. E a corrupção se combate também com uma questão muito importante: transparência. Transparência. E hoje, Alagoinhas, para quem não sabe, foi divulgado aí recentemente, Ministério Público Federal, 10º lugar entre as 418 prefeituras da cidade em nível de transparência. Isso é absurdo. É inaceitável isso. E eu, como vereador, eleito, vereador no exercício do mandato, já fiz N requerimentos da Casa Legislativa, que quando são aprovados, passam a ser requerimentos da Casa e não do vereador. Sem resposta para o governo, não temos resposta de contrato, não temos resposta de ação. É por isso que nós estamos nesse lugar da transparência. A lei de transparência 12.500 alguma coisa de 2011 não é respeitada no município. Nós precisamos dar transparência efetiva e precisamos fazer com que a população tenha participação efetiva na gestão. O orçamento participativo hoje é uma farsa. Não existe orçamento participativo. Quem define onde aplica e como o dinheiro público é efetivamente o prefeito. Há apenas uma fachada, uma sensação de que existe um orçamento público que na verdade é para acomodar os cargos políticos de interesse do prefeito. Nós queremos efetivamente resgatar o orçamento público. O orçamento público ele tem que ser de verdade. Ele tem que ter participação da população. A população precisa efetivamente participar das decisões, inclusive quando não der para fazer, quando não tiver capacidade de fazer. Hoje a população não tem resposta para absolutamente nada. Então acho que primeiro ponto a ser atacado, em vez de atacar a central, atacar a saúde, a educação, nós precisamos mudar a gestão. A gestão precisa ser modificada. A gestão precisa ser modernizada. A gestão precisa ter comprometimento. Porque a mudança da gestão é que vai garantir efetivamente uma cidade melhor. Para concluir o tempo, obrigado e um abraço. Candidato Radiovaldo Costa. Alagoinhas é uma das cidades mais violentas do país. A segurança pública é um problema crônico em nossa cidade. Permanecemos com medo da violência de forma constante. Quais são seus projetos para tentar amenizar este problema em nossa cidade?
Bem, sobre essa proposta, é claro que os nossos programas de governo, pelo menos alguns, acabam tendo similaridades, coincidências com alguns candidatos. E aí, a candidata Sônia Fontes, ela fez uma referência a uma proposta que também consta do nosso plano de governo. Mesmo constitucionalmente, sabendo que a segurança é algo de responsabilidade do Estado, mas entendo que hoje, diante da crise, né, que é a violência, a questão da violência, da segurança, a cobrança da sociedade em relação ao Estado da segurança, não pode o município simplesmente se isentar, não ter nenhuma participação nessa questão. É preciso que você tenha alguma estrutura no município para pelo menos dialogar com o governo do Estado desse tema, cobrar do comandante da Polícia Militar, cobrar do delegado regional da Polícia Civil, interceder junto a essas questões e principalmente ouvir a população. Ora, eu fui numa comunidade que estava lá reclamando, a comunidade de Buracica, a comunidade reclamando da questão de violência. Eles não sabiam quem procurar, não sabem como chegar, por exemplo, no comandante da Polícia Militar do batalhão, não sabem como chegar no delegado regional. A prefeitura, que é o dono da cidade, né? A prefeitura é que é responsável pelas ações da cidade, tem que ter um órgão para o cidadão bater na porta e dizer: rapaz, nós estamos sendo assaltados, nós estamos tendo um problema, para que interceda e garanta uma ação, uma cobrança efetiva para isso. Então, penso que nós precisamos criar uma secretaria específica que está aqui no nosso programa de governo, apenas assimilando a estrutura hoje da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, a diretoria na SEMAD, a ideia é tirar essa diretoria de dentro da SEMAD e dar o status de secretaria, para inclusive mostrar para a sociedade que nós estamos dando importância para isso e analisar os dados. Tenho certeza, se perguntar aqui quantas pessoas foram assassinadas em Alagoinhas em 2012, 2013, 2014, 2013, 14 e 15, nenhum dos presentes, infelizmente, vai saber informar. 92 pessoas na média, 30% até 21 anos. Os bairros mais perigosos da cidade, quais são? Dá uma dada aqui para vocês. Um bairro que não tem nenhum assassinato, Petrolar. Mas o Mangalô é um bairro que, infelizmente, tem diversos assassinatos. Isso, inclusive, precisa ajudar a interagir com a Secretaria de Ação Social, que, na nossa proposta, muda a nomenclatura para desenvolvimento social, porque assistência social, inclusive, é um termo atrasado, antiquado, que não corresponde mais à realidade, porque não se combate só violência com policial, viatura e arma. É preciso fazer ação social. É preciso saber por que está morrendo gente no Mangalô. Por que morre tanta gente no Mangalô e não morre no Petrolar? Qual a medida que precisa ser feita para diminuir os índices de mortes dos jovens, por exemplo? Então, essa secretaria precisa analisar dados, estudar informações para garantir ações efetivas para diminuir isso. Candidato Radiolog Costa, a água é o patrimônio maior do município. Qual a sua proposta para a preservação desse patrimônio? Importante tema e uma constatação verdadeira. Infelizmente, posso dizer com todas as letras, principalmente nesses 4 anos agora como vereador, nossa luta na Câmara, juntamente com o nosso companheiro vereador Luciano Sérgio, que aqui não está mais, que saiu, nós lutamos incansavelmente pela realização de uma CPI do SAAI. O SAAI hoje está sucateado. O SAAI, que é o dono maior desse patrimônio, é quem controla, quem deveria acompanhar esse patrimônio, está quebrado. Está literalmente quebrado. 5,5 milhões de dívida com a Coelba. A Coelba só não cortou a energia do SAAI por conta de uma ação judicial. E não duvidem, não estranhe se até o final do ano a Coelba conseguir derrubar essa liminar e cortar a energia do SAAI. O SAAI não tem capacidade hoje de manter o seu custeio. Imagina cuidar desse manancial de água. Então, a principal medida é resgatar o SAAI. Nós precisamos valorizar o SAAI. Nós precisamos garantir que, por exemplo, para quem não sabe, nós temos 16 estações de tratamento de esgoto, as chamadas ETS compactas. Todas estão sem funcionar. A Lagoinha não tem esgoto tratado, para quem não sabe. Nós apenas coletamos uma parte do esgoto, José, 40%, e joga em um rio, em uma lagoa, ou numa lagoa de esgoto, como já tem várias. Porque as estações não funcionam. Sabe por que não funciona? Porque não dá manutenção. Sabe por que não dá manutenção? Porque o prefeito, o SAAI, disse que não tem dinheiro para dar manutenção.
16 estão agora sendo objeto de um processo do Ministério Público contra esse absurdo de ter 16 estações de esgoto que não tem tratamento. Então nós vamos recuperar essas estações. Nós temos que fazer com que de fato a Lagoinhas tenha esgoto tratado. Nós precisamos fazer com que o SAAI, inclusive, possa efetivamente cumprir o seu papel, que é preservar a nossa reserva de água, que é o nosso maior patrimônio. Bem, já que agora eu economizei o tempo, estava já com medo aqui, mas enfim, eu acho que é isso, concretamente. E claro, fazer um trabalho. A Lagoinhas não tem recursos, a gente precisa, o candidato não dá para vender terreno no céu. Nós não temos dinheiro para recuperar os rios da cidade. Nós temos que buscar o governo federal, nós temos que buscar o governo estadual, nós temos que garantir a ampliação do esgotamento sanitário, porque o sonho possível que é possível, não para o próximo governo apenas, mas que a gente possa ter um processo de construção continuada, é garantir que a gente tenha 100% do nosso esgoto tratado. Esse é o projeto maior e o SAAI com certeza pode e deve cumprir esse papel, agora se sair da triste situação que se encontra e ser efetivamente valorizado. Candidato Radiovaldo Costa, a atenção básica da saúde é a referência para uma melhoria do sistema de saúde. O que fazer, na sua opinião? O que fazer é simples, é valorizar a saúde. A saúde hoje não funciona porque não é valorizada. Infelizmente, nós vivemos a atual momento que a Lagoinhas vive político da última gestão, a valorização é colocar asfalto na cidade. Não há valorização efetiva para a saúde. Nós temos hoje cerca de 40% de área descoberta. Não tivemos a construção, a ampliação dessas áreas descobertas no nosso município. Nós temos, por exemplo, ali na Nova Brasília, 2 conjuntos Minha Casa Minha Vida. 1000 casas, os 2 conjuntos, o Bom Viver e o Residencial Lagoinhas. Do lado, ficam de frente para um posto de saúde na Nova Brasília. Não são atendidos. Fui recentemente acionado por um morador do Campo Belo. 2 crianças recém-nascidas, revoltado, passando mal as crianças. Ele atravessou a rua do Campo Belo e foi para o posto de saúde que foi recentemente inaugurado na Lagoinhas 4. Não foi atendido, porque a pessoa que estava lá disse: não, aqui você não pode ser atendido, não, você é da área descoberta, pode procurar outro lugar. E o pai desesperado sem poder atender. Então isso não dá para aceitar mais. A gente precisa de fato mudar o quadro da saúde. Temos aqui propostas efetivas desse valorização. Nós temos que aumentar inclusive a capacidade de investimento na saúde dos recursos próprios, que tem até aumentado na casa de 18%, 19%, além dos 15% constitucional, mas nós precisamos ampliar mais. Agora, mais do que ampliar, nós precisamos gastar com critério. Gastamos mal o dinheiro da saúde. É o 2º orçamento do município. Quase 70 milhões de reais ano. Quase 70 milhões de reais ano. Mas um recurso que, infelizmente, não atende aos objetivos e não chega a efetivamente atender a população. Além disso, tem uma proposta também que nós pensamos e apresentei essa proposta para o governo. Conversei com o secretário Reginaldo Paiva, conversei com o prefeito dessa proposta, da viabilidade, gostaram da proposta, acharam maravilhosa, mas tem 2 anos e não implementaram. Nós temos que, por exemplo, pensar na possibilidade de colocar posto de saúde para funcionar dia de sábado. Não há impedimento legal para isso. Para colocar um posto de saúde para funcionar dia de sábado, a gente gasta 28 mil reais por mês. Qual foi a minha proposta? Reginaldo, vamos pegar os 2 maiores bairros da cidade, até para ajudar o Bião, a desafogar o Bião. Bota um posto de saúde da Santa Terezinha, bota um posto de saúde no Barreiro, que são os bairros mais populosos, e vamos botar para funcionar dia de sábado. Porque quem trabalha de segunda a sexta tem a oportunidade de ir sábado lá no posto de saúde. E nós vamos gastar 28 mil reais para isso. Não foi implementado, mas se ganharmos a eleição, nós vamos analisar essa possibilidade sim e garantir com isso a ampliação do atendimento da população que precisa ser atendida nos PSFs. Candidato, agora o senhor tem 5 minutos para as suas conclusões finais. Bem, sobre as conclusões finais, eu não poderia deixar de falar de alguns tópicos aqui muito rápidos. Primeiro, a questão da central de abastecimento, que tem sido muito discutida. Não há outra solução para a central de abastecimento que não seja criar uma superintendência e conceder autonomia administrativa e financeira. Não pode uma estrutura como aquela ficar refém
da secretaria que ela está presa, nesse caso a Secretaria de Agricultura, para trocar uma lâmpada, para mandar fazer uma limpeza, para tapar um buraco que surgiu na estrutura. A nossa proposta é criar, sim, da autonomia, criar uma autarquia que possa ter recurso próprio, orçamento próprio e, com isso, dar um novo horizonte àquela central. A central precisa ser completamente valorizada. A central precisa ser revitalizada. A central vai precisar, inclusive, de investimento do orçamento do município. De onde é que vai vir o dinheiro? Antes que me pergunte, para não vender terreno no céu, como infelizmente tem acontecido muito na campanha. Nós vamos tirar dinheiro dos carros comissionados. Nós vamos tirar dinheiro dos 12 milhões que nós vamos cortar dos carros comissionados. Nós vamos tirar dinheiro da comunicação. Porque não dá para aceitar numa cidade a comunicação, que deixa de ser a comunicação institucional para atender o cidadão e passa a ser a comunicação do prefeito. Nós não podemos aceitar isso. Uma prefeitura que gastou em 4 anos quase 10 milhões de reais em comunicação. Nós não vamos pagar silêncio à imprensa. Nós não vamos garantir o silêncio da imprensa pagando dinheiro. Isso não compete mais uma cidade como Alagoinhas. Se a imprensa vai lá, denuncia, bota o dedo na ferida, o gestor tem a obrigação de ir lá e resolver o problema que botaram o dedo na ferida. Não podemos apenas estar comprando o silêncio da imprensa. Então nós vamos diminuir o orçamento da comunicação, porque não consigo conceber o gasto hoje que a comunicação tem. Porque quando gasta muito na comunicação, que é um gasto subjetivo, falta dinheiro no objetivo, como a central de abastecimento, por exemplo, que 2 milhões, 3 milhões de reais na central seria transformar aquilo ali de forma drástica. Nós precisamos enfrentar os problemas da central. Temos muitos problemas. Quem chegar na central querendo agradar todo mundo não vai resolver nenhum problema. Tem que comprar briga na central. Vai ter que discutir, negociar, conversar com a associação de feirantes, mas tem que mudar aquela realidade. Nós temos que mudar, por exemplo, a central da maternidade, que alguns candidatos aqui colocaram. Nós não temos dinheiro para construir uma maternidade nova, mas nós temos que buscar isso, junto ao governo do Estado, ao governo federal, até porque a maternidade de Alagoinhas não é uma maternidade de Alagoinhas, é uma maternidade regional. Mas no curto prazo, faz o quê? Apresentar uma proposta para o governo atual. Não fizeram também. E a minha proposta depois, Joseldo, foi avalizada pela CESAB do Estado. E não foi feita. Tirar tudo que não for atendimento de dentro do prédio. Tudo. Botar sabe aonde? Na casa, em frente à maternidade. Tira a SEDUC de onde está, aluga um prédio da SEDUC em outro local e bota tudo que não for atendimento na frente da maternidade. E lá nós vamos abrir espaço para atender e para permitir um direito legal da gestante de ter o seu acompanhante no parto, que hoje nem tem, porque não tem espaço. Então a gente precisa de fato botar dedo na ferida e enfrentar os problemas, senão nós não vamos resolver. Então o nosso propósito, para já caminhar para a conclusão, é efetivamente fazer uma discussão dos problemas e das questões. Mas tem um detalhe aqui que nenhum candidato tocou até agora. Nós temos que discutir, e o prefeito, por ser a maior autoridade da cidade, precisa discutir o problema da justiça em Alagoinhas. Vai fazer o que aqui com os profissionais de direito que estão os profissionais de direito que não estão lá pipinados lá no TRT com 2 vagas, a pior justiça do trabalho da Bahia está aqui em Alagoinhas. 2 vagas que não atendem nem aos trabalhadores que querem receber seu dinheiro e não atendem aos profissionais, aos advogados. O que fazer com essa vergonha do fórum que não tem juiz? Tem juiz hoje, 2 semanas sem ter, os processos se arrastam, perde os clientes, perde a sociedade e perde os profissionais. O prefeito tem que ir bater na porta do presidente do Tribunal de Justiça. O prefeito tem que ir bater na porta do presidente do TRT. Alagoinhas tem que ser valorizado porque é cidade polo, é cidade regional, é cidade que não atende apenas essa cidade. E isso também é tarefa do prefeito, garantir a melhoria dos serviços, mesmo daqueles que não estão diretamente dentro da sua alçada. No mais, agradecer a todos pela oportunidade, obrigado OAB, e a gente espera que quem desejar o nosso plano de governo possa ler, que é muito amplo, para que vocês percebam as nossas propostas para os projetos de Alagoinhas. Um abraço e obrigado. Nós, graças a Deus, estamos absolutamente dentro do tempo.
Gostaríamos de agradecer a presença dos colegas que solicitaram a realização desse encontro. Gostaríamos de agradecer a presença dos candidatos, ratificar um pedido que fizemos, mas nem todos atenderam até agora, que nós fizemos um pedido que fosse enviado